Desmistificando dividendos. No vídeo de hoje você vai saber tudo sobre dividendos e também vai saber o que não deveria saber de dividendos. Afinal, todo mundo fala sobre dividendos, mas pouca gente de fato responde a principal pergunta que existe. Afinal, dá para viver de dividendos? E além de tudo isso, no final do vídeo, o Matheus vai falar qual é a pagadora de dividendos preferida dele na bolsa. O Mercado Aberto de hoje vai falar disso. Então roda a vinheta e fica com a gente. Fala pessoal, aqui é o Thiago Salomão, junto com ele, Matheus Soares. Tudo certo? Certíssimo, melhor agora, cara. E olha, o melhor dia do Mercado Aberto a gente não comentou o tempo. Hoje tá Para variar. mais um dia chuvoso em São Mais um Paulo. dia chuvoso. Vol é vida, né? Começou a semana 35 Daquele graus e agora já tá 20 graus, frio pra caramba. São Paulo. São Paulo. São Paulo sendo São Paulo. É. Matheus Soares, hoje a gente não vai falar de nenhuma empresa específica, vamos falar de dividendos. Você tá aí. preparado? Tem que estar, né? Então, Isso aí é o que a gente fala sempre sobre dividendos lá na nossa célula de análise. Então já vamos, antes de explicar o que é dividendos, você como investidor, tem como investir sem pensar em dividendos? Sim. Sempre que a gente estuda uma empresa, a gente quer que de alguma forma ela volte esse dinheiro para nós que somos acionistas, né? Quando você é sócio de uma empresa, o que você espera é receber dinheiro de certa forma e o dividendos é isso. Então, quando eu acompanho uma empresa, ela pode não pagar dividendos hoje, mas eu espero que em algum momento no futuro esse dinheiro vai voltar para mim. Tá, já deu o spoiler do final que a gente investe pensando em dividendos, mas não só em dividendos. Perfeito. Né? Dividendo é mais uma consequência do que a causa para a gente investir na empresa. Exato. Mas o que são dividendos? Dividendos é uma parcela do lucro de uma empresa que volta para o acionista via dividendos. Então, você como acionista tem direito a uma parcela desse lucro. E a empresa pode distribuir esse lucro, que são os dividendos. Então já o primeiro passo aí é para receber dividendos, a empresa tem que ter lucro. Tem que ser lucrativa, sem dúvida Tem nenhuma. empresa que tem reserva de lucro já para distribuir dividendos futuros, mesmo quando não dá resultado positivo. Mas, no geral, a empresa tem que ser lucrativa para ser uma pagadora de dividendo. Esse é o primeiro ponto, né? Então, aquelas empresas em crescimento que têm que investir muito dinheiro, essas empresas não são boas pagadoras de dividendos naquele momento. Mas, mesmo assim, não deixam de ser um bom investimento, já que é quase como se ela estivesse reinvestindo esse dividendo. Nem reinvestindo, né? Mas está abrindo mão de um lucro agora para ter um lucro lá na frente, né? Está investindo no seu crescimento, para quem sabe ser uma pagadora de dividendo no futuro. Sem dúvida, né? Acho que uma empresa ela tem essa decisão de alocar capital, né? Então ela pode distribuir esse lucro para os acionistas e aí varia muito. Tem empresa que distribui 25%, 50%, 70%, 100% do lucro, mas as empresas têm essa decisão. O que ela vai fazer? Ela vai distribuir ou vai investir? E que tipo de empresa que paga 100% do lucro para os acionistas? Geralmente são empresas que têm receitas mais previsíveis, né? Que esses lucros eles não são tão voláteis, então você consegue entender para onde eles estão indo, né? Então, empresas mais maduras, que não investem tanto, né? A gente disse aqui que se ela tem um lucro e parte desse lucro pode ser distribuído para o acionista, quanto menos a empresa tiver que investir esse dinheiro, melhor para você que está só buscando os dividendos, né? Então, são empresas maduras, com poucas oportunidades de crescimento, olhando para frente, e bem previsíveis, né? Aí entra o que então? Porque uma empresa madura pode ter uma empresa madura no varejo, mas essa vai ter que investir quase que sempre, né? Não necessariamente, né? A gente já falou dela aqui algumas vezes, a Vulcabras é uma empresa que está nesse estágio de pagamento de dividendos. Certo, porque ela já fez um grande investimento. Ela está pouco endividada, né? Então isso é um outro ponto importante, né? Não basta a empresa só ser lucrativa e ter poucas oportunidades de reinvestimento desse dinheiro. Ela também não tem que ter muita dívida no balanço. A Vulcabras é uma empresa que se encaixa em pagador de dividendo e crescimento, né? Exato. Bom, a gente fez um vídeo de Vulcabras, quando acabar esse aqui, você dá um pulo lá e assiste. Mas as mais tradicionais são empresas ligadas ao setor de utilidades públicas, né? As empresas de energia elétrica. Então são empresas que, quando a gente olha as receitas, elas são indexadas à inflação. Então você sabe para onde elas estão indo, né? E também é uma demanda muito mais previsível, né? No momento de euforia não vai ter muito mais gente usando energia, no momento de retração também não vai ter uma queda absurda, né? Ninguém vai cortar a energia para zero, né? Então Exatamente. ela sempre vai ter uma receita que vai acompanhar a evolução da economia, mas dentro de um range ali esperado, né? Perfeito, é isso aí. E com a proteção da inflação, ela acaba tendo aí uma previsibilidade maior e ela não tem que fazer tanto investimento, né? Ou ela já fez, né? Ela já fez no passado e está colhendo isso agora. O investimento é muito mais em manutenção. Coisa que a gente não viu muito aqui em São Paulo nos últimos dias, né? Que tiveram umas quedas de energia, mas geralmente é mais
para manter todo o investimento grande que ela já fez no Sim. passado, né? A gente não dá para generalizar. Se a gente pegar uma empresa do setor de utilidades públicas, a própria Equatorial, a Equatorial ela começou em distribuição, investiu muito e agora está indo, inclusive, para saneamento básico, né? Certo. Transmissão, saneamento. Então, assim, ela paga dividendos, ela distribui uma parcela dos lucros para os acionistas, mas grande parcela ela também investe esse dinheiro com aquilo que a gente falou, né? No futuro, esse dividendos crescer de forma exponencial. E me corrija se tiver mais algum, né? Mas eu acredito que tem 2 indicadores fundamentais para quem acompanha dividendo, né? O dividend yield e o dividend payout, né? O payout é o percentual do lucro líquido que vai para dividendo. Então, uma empresa que distribui todo o lucro líquido, ela tem 100% de dividend payout. E o dividend yield é o quanto que você recebe de dividendo em relação ao preço da ação ou em relação ao preço que você pagou pela ação, né? Muita gente olha o dividend yield, né, pega o preço no home broker lá da Petrobras e divide pelo preço o dividendo pelo preço e encontra lá o percentual. Mas se você pagou R$ 20 na ação da Petrobras e não 40, o seu dividend yield vai ser bem maior, né? Então é bom ter essa sensibilidade de É o yield on cost, esse é o famoso. qual é o yield, qual é o seu dividend yield, né? Não o dividend yield da empresa. Mas aí eu te pergunto, Salomão, aí eu volto uma pergunta para você. A pessoa, o investidor, tem que olhar o yield on cost ou ele tem que ver o dividend yield daquele momento, na sua opinião? Para mim, como investidor, é importante o yield on cost, mas o dividend yield ele vai mostrar como é que está a relação do dividendo em relação ao preço da empresa. Hoje, então, exato. se o dividend yield vem caindo, aí já é uma preocupação, né? A empresa está crescendo de valor de mercado, mas não está conseguindo acompanhar a distribuição de lucro, né? Boa. Acho que não dá para isolar as duas coisas, né? Mas o que vai cair no seu bolso é o yield on cost, Sim. né? Não tem tanta... Hoje, o dividend yield e o yield on cost é igual, mas o que você pagou lá atrás... E você falou de Petrobras. Quem comprou Petrobras em 2016, lembra como é que estava a Petrobras? Estava quase quebrando. Petrobras a $1, né? Que era R$ 4 a ação e o dólar estava 4. Exato. Uma dívida enorme, a empresa não pagava nenhum dividendos. Hoje é o contrário, a empresa está com a endividamento sanado, gerando lucro pra caramba e distribuindo muito dividendos para os acionistas, né? Mas se você tivesse pensado somente em dividendos lá atrás, você não teria pego toda essa valorização que teve as ações da Petrobras e hoje não estaria ganhando esse dividendo enorme que ela tem, né? Então, eu acho que é legal a gente sempre olhar uma empresa com base no que ela vai entregar no futuro e não somente no que ela está entregando hoje. E é legal também o exemplo da Petrobras, até para entender, e acho que a ideia do vídeo é desmistificar dividendos, né? Não existe uma empresa que vai ser sempre uma pagadora de dividendos, da mesma forma não existe uma empresa que nunca vai pagar dividendos, né? Existem alguns setores mais previsíveis, mas não é toda empresa do setor elétrico que paga bons dividendos, né? E também não vai ser sempre que a Petrobras vai pagar bons dividendos, né? Acho que é bom ter noção de que até numa carteira de dividendos existe toda essa dinâmica, né? A empresa pode mudar um pouco o seu perfil. O Vulcabras está se tornando uma pagadora de dividendos, No coisa passado que não não era era. lá no passado, né? E além disso, né, Salomão, acho que é importante também a gente entender quem são os donos da empresa. Então, Como assim? imagina uma empresa que tocada por por uma família. 70% do negócio é controlado pela família. Certo. De certa forma, né, e aí a empresa tem alguma predisposição a pagar dividendos, né? Ela vai se beneficiar daquilo como acionista, né? Tem 70% da empresa, de certa forma, ela vai se beneficiar disso. Para os controladores receberem o dinheiro. Né? Então, você se associar também, né, pensando em dividendos, a esse tipo de empresa, também é um indicativo de que pode ser uma empresa pagadora de dividendos, como é a Vulcabras. Agora, por outro lado, imagina empresas corporations, né, que você não tem um controlador definido, que o executivo tem, sei lá, 1% da companhia. Em tese, ele não está tão interessado no pagamento de dividendos. Né? Porque ele não vai se beneficiar tanto disso. Porque ele tem menos ações. Ele tem menos ações, ele está mais interessado em quê? Em fazer o preço da ação subir. De certa forma, investir esse dinheiro, né? O máximo que ele for investir, mais ele vai ter condições de fazer essa ação subir para o lucro subir. Né? Então, eu acho que é importante para quem está ouvindo a gente ter isso, ou tentar entender quem são as pessoas que estão por trás do negócio. Isso pode te ajudar também. Mas esse incentivo, tanto da família que quer o dividendo, quanto o CEO que só tem 1% da empresa, que só quer o lucro. Qual o lado bom e o lado ruim desse incentivo?
o lado ruim do incentivo do executivo, que às vezes tem 1% e está mais interessado em fazer a empresa crescer. Pode ser que ele tome decisões erradas de alocação de capital. Pode ser que ele Para invista em objetivar, projetos. sei lá, o curto prazo bombar e a ação subir hoje. Pode ser que ele tome algumas iniciativas erradas de alocação de capital. Pode ser que não, né? Isso aqui é só estou trazendo esse exemplo. Por outro lado, enquanto isso, o cara que tem uma porcentagem grande da empresa, uma família, etc., pode ser que ele deixe de crescer só visando o dividendo, né? Então, acho que vai de cada empresa, tem que acompanhar caso a caso. O que eu sinto aí na sua explicação é que quando uma empresa é familiar, como toda família, você quer que ela viva para sempre, né? Exato. Então, Você quer que pode ela ser seja que lucrativa. mesmo que o curto prazo esteja com algum problema, o foco vai ser sempre objetivar uma empresa saudável no longo prazo. Mais conservador, talvez. Mais conservador. É. Já numa corporation, ele pode acabar sendo mais agressivo no curto prazo, porque vai dar um resultado melhor para ele. E como ele não tem um vínculo tão grande com a empresa, é meio que, se não estiver dando certo, posso ir para outra empresa depois, né? Não é um... É bem profunda essa discussão, porque pode ser que esse executivo tenha 1% através de opções de compra. E geralmente essas opções de compra são baseadas em modelos de remuneração por lucro. Uhum. Então, se ele crescer o lucro de R$1 para 2, o cara vai trigar a opção de compra dele, ele vai ganhar dinheiro. E veja bem, se ele, ao invés de distribuir, recomprar ações, de certa forma, recomprando ações é uma maneira de você aumentar o teu lucro por ação também. Bom, a gente já falou sobre o que são dividendos, que tipo de empresa paga bons dividendos, empresa familiar e corporation, porque isso é importante levar em consideração no pagamento de dividendos, dividend yield, dividend payout e yield on cost. Gostei, mais um termo aí para quem adora o inglês da Faria Lima, né? E agora eu queria aqui falar sobre recompra de ações. Você puxou aí esse gancho de que a recompra de ações é uma espécie de dividendo. Como é que funciona na prática a recompra de ação? A recompra de ação é um método de remuneração ao acionista. Então tem dividendos e tem recompra. A recompra, geralmente, as empresas elas soltam um comunicado, né? Falam assim, nos próximos 12 meses, aprovamos um programa de recompra de tantos por cento da companhia. E né, ao longo desse prazo, ela pode fazer essa recompra, de fato. Então, por que ela faria essa recompra? Lembra que a gente falou das alocações de capital, que a empresa tem que decidir. Se ela perceber que é mais vantajoso recomprar as ações, né, do que distribuir dividendos, talvez esse seja um método ainda melhor de ela remunerar você, que é acionista. Por quê? Porque ao recomprar ações, você tem dois tipos de benefício. O primeiro, né, a empresa é um sinal de que talvez a ação esteja barata. Tipo, a própria empresa está comprando as ações. Então, Exato. eu que conheço bem meu negócio... É a melhor alocação que ela tem que fazer naquele momento. A melhor coisa que eu posso fazer é comprar minha própria ação. Exato. E além disso, você vai ter menos ações disponíveis no mercado. Então, você vai ter direito a uma parcela ainda maior desse lucro. Então, esse é um outro tipo de benefício que a gente também gosta bastante de ver aqui no Market Makers. Legal. Então, deu para entender aí o efeito prático. Geralmente, quando eles compram essa ação, eles tiram de circulação, né? Então, também você diminui a oferta de ações ali no mercado, então é um item mais raro, né? Mais escasso, então ele acaba subindo na relação oferta-demanda. Porque imagina o seguinte, a empresa pode crescer o lucro, vamos supor que ela cresceu o lucro 10% de um ano para o outro. Mas se o número de ações, né, negociadas também aumentar, o teu lucro por ação permanece o mesmo. Uhum. Então é importante ver o lucro que cada ação está gerando e não somente o lucro que a empresa está entregando. Mate, tem outra coisa que acho que vale a pena te desmistificar nesse vídeo. A questão muita gente investe pensando em dividendos, mas existem duas datas fundamentais do dividendo, né? Tem a data de pagamento do dividendo e tem a data com e data ex, né? Que o data com é um dia antes da data ex. Né? Quando a empresa anuncia que vai pagar um dividendo, ela fala, o pagamento vai ser daqui 3 meses, mas a data ex é a partir de, pegar um dia qualquer aqui, dia 20 de janeiro. Então quer dizer que até o dia 19 de janeiro, quem tiver as ações, quem dormir no pregão do dia 19 de janeiro com as ações, vai ter direito ao pagamento que vai ser lá para frente, fevereiro, março, abril. Mas quem comprar as ações a partir da data X, né, que é o dia 20 de janeiro nesse caso, não vai receber os dividendos da empresa. Então são as duas datas mais importantes que o investidor tem que ter, né? A data com e data X, né? Data com o dia antes, a data X é quando para de ter o direito, e a data de pagamento que é lá na frente.
Dito isso, tem muita gente que acredita na estratégia de vou comprar a ação na Datacom porque vou receber o dividendo lá na frente, então eu vou ganhar esse dinheiro. Por que que isso é um mito? Ué, isso é um mito porque isso já está, de certa forma, incorporado nos preços, né? Você não é o único que sabe que a empresa vai pagar esses dividendos, né? Então alguém já olhou isso e falou assim, bom, já que ela vai pagar, eu vou comprar essa ação, ou eu estou comprado nessa ação esperando esse dividendo. Então, se você comprar a ação, vamos supor, no dia 18, nesse seu exemplo, o que vai acontecer no dia 20? Esse valor que ela vai pagar, vamos supor que a ação vale 10 e ela vai pagar R$1, no dia seguinte essa ação vai valer R$9. Então você ganhou os dividendos, você recebeu, mas você também, a tua parcela investida na empresa também diminuiu no mesmo montante. Então, Porque em tese, nada aconteceu. o dinheiro não é criado, né? O dinheiro sai da empresa e vai para o bolso do acionista, né? Então, se ele tinha R$10 da ação e R$0 na carteira de dinheiro, ele vai ter R$9 da ação e R$1 na carteira do dinheiro do dividendo, né? No final, são R$10 que ele vai ter. Exatamente. Aí, se ele vai reinvestir para comprar mais ações, porque vai querer ter maior número de ações para ganhar mais dividendo, aí é uma estratégia do investidor, mas ele não tem ganho de capital. Sem dúvida. Eu acho que aí, né, acho que as pessoas não falam muito sobre isso, né, mas uma das formas também de você receber dinheiro comprando uma ação, além dos dividendos, é vendendo uma porcentagem da sua carteira também, né? Ao invés de você, imagina que a ação o lucro por ação saiu de R$1 para R$2. Vamos supor que você quer ter direito a essa diferença de R$1. Vende uma parcela das suas ações. É uma forma de você se remunerar também. Acho que as pessoas gostam de receber dividendo, é gostoso, né? Quando você recebe dividendo, você se sente sócio da companhia. É legal isso. Esse trecho vai ficar polêmico, né? Então, para ganhar dinheiro com dividendo, seria meio que vender as ações? Não, é uma das formas, né? Acho que não, mas vem numa ação que se valorizou, obviamente. Que se valorizou, exato. Ela não necessariamente precisa pagar dividendos para você, como acionista, ganhar dinheiro nessa ação. Só que as pessoas, elas não querem se desfazer da posição. Elas querem ficar maior, elas querem aumentar a porcentagem da companhia. Eu não acho errado, né? Estou só falando aqui que é uma forma de você se beneficiar também da valorização das ações, que é uma outra forma de remunerar. Então, vamos entrar nesse ponto aí também importante. O investidor ele tem que ter em mente o que é mais importante. Objetivar o recebimento de dividendos ou objetivar a valorização da ação? Dá para você compor uma carteira com diferentes situações, na minha visão. Eu acho que eu, como acionista, né, como investidor, eu vou ter empresas que pagam dividendos, mas que principalmente esse dividendo vai aumentar ao longo do tempo. Então eu quero que, de certa forma, a empresa invista também. Eu não estou só focando nisso, né? Eu quero que a empresa, de fato, ela me entregue valor, né? Ela aumente o lucro por ação, que ela invista. De certa forma, a ação subindo de preço, né? A ação se valorizando, eu também vou ganhar dinheiro com isso. Então acho que dá para você compor uma carteira com ações defensivas, que te gerem dividendos para você pegar esse dinheiro em algum momento, comprar outras ações da carteira, mas eu também vou querer ter na minha carteira ações que não pagam dividendos ainda, mas que de certa forma vão gerar valor para mim, porque ela investe tanto e ela precisa investir, né? Porque se ela investir com o retorno que ela tem, que é acima, né, do custo que ela tem de ir atrás de um empréstimo, vai me gerar valor. Então, acho que dá para combinar uma carteira com ações que pagam dividendos e com que não pagam dividendos ainda, mas que de certa forma vão pagar no futuro. Não sei se eu respondi a tua pergunta, eu queria te ouvir também. O que eu imagino nisso aí, né? Uma empresa que objetiva só o dividendo, dificilmente ela vai ter ela tem um plano muito maior para fazer, né? É muito difícil imaginar que uma empresa que distribui todo o lucro, né, não tem um novo investimento, ela vai continuar tendo um lucro crescente tão forte, né? Mas da mesma forma que uma outra empresa que consegue crescer o lucro, se a estratégia dela de crescimento de lucro faz sentido e pode tornar ela uma pagadora de dividendos no futuro, né, aí junta os dois mundos, né, aí o melhor dos dois mundos. Você consegue ter uma empresa que cresce o lucro e que no futuro vai virar uma pagadora de dividendos, né? Não é uma empresa que simplesmente nunca vai pagar o dividendo, né? Porque no final do dia é isso, né? O dividendo vai ser o retorno dado para os seus acionistas, né? E se esse retorno vai ser agora, pô, legal, mas se ela vai abrir mão desse retorno para daqui 5 anos dar um retorno ainda maior, né? Então acho que tudo tem que estar alinhado com a estratégia.
Sim. né? A gente já viu o caso de empresa, principalmente nos Estados Unidos, né? Empresas que elas mantinham uma política clara de pagamento de dividendos, que quando ela não conseguia mais manter o mesmo lucro, ela se endividava para pagar o dividendo, né? Numa época que o juro era zero e tal, poderia fazer Sim, sentido, sim, né? Agora sim. que o juro subiu, fica mais difícil. Mas até nesse ponto, Mate, para o investidor, é difícil. Como é que é para assim, uma empresa deixar de ser uma pagadora de dividendos? Tem empresa que já cria um estigma de sou uma pagadora de dividendo e ela não pode parar de pagar, e da mesma forma ao contrário, tem empresa que nunca vai pagar dividendos e se começar a pagar vai ser estranho. Você como um analista ali que vai Uhum. acompanhando as empresas, Tá. isso de certa forma faz efeito na sua tomada de decisão? Faz, né? Porque se a empresa, vamos supor, ela paga 100% do lucro dela em dividendos. Se em algum momento ela vira para o investidor e fala assim, ó, agora vai ser 50%. Primeiro você vai ficar, você como sócio da companhia vai falar assim, ué, mas peraí, o que vai acontecer? O que a empresa está olhando para frente que pode acontecer? Será que ela está prevendo que ela vai perder uma concessão, no caso de uma energia, né, uma empresa de utilidades públicas? Será que a concorrência está vindo e não vou conseguir gerar o mesmo lucro? Então eu vou ter que reter um pouquinho para me proteger para o futuro? Então eu acho que o indicativo, né, que a empresa dá isso faz preço, sem dúvida nenhuma, né? Se ela distribui 100, em algum momento ela vai distribuir 50 e você, como acionista, não sabe o motivo, isso vai ser negativo. Agora, se ela fala assim, ó, tô distribuindo 100, agora eu vou distribuir 50%, porque eu encontrei uma nova forma de investir esse dinheiro, das duas uma, né? Se ela estiver indo para um outro negócio, imagina uma empresa de varejo, e ela vai investir no setor de viagens, que inclusive aconteceu isso na bolsa. Aconteceu durante esse ciclo de IPOs que a gente teve, né? E você vai falar assim, pô, peraí, eu prefiro receber esse dinheiro do que dar esse dinheiro que é meu, né? Que eu, como acionista, tenho jeito para você tomar uma decisão de investimento que eu não concordo. Então, acho que isso que você disse, sem dúvida, é um ponto relevante, né? Uma empresa que é reconhecida por dividendos de uma hora para outra deixar de ser, eu acho que isso tem impacto negativo dos próprios acionistas. Agora, subindo um pouco o tom da polêmica aí, dá para viver de dividendos? Dá para ser simplesmente um investidor objetivando de dividendos? Dá. Acho que se você tiver uma ideia que você quer ter tantos R$ 1.000, né? Você quer ter R$ 10.000 por mês no futuro. Você consegue fazer uma conta, né, de quanto que você precisa investir de dividendos, de dinheiro numa ação para ela te pagar. Então imagina que uma empresa paga, você vai investir R$ 100.000, né, e você quer ter 10% no ano. Você consegue ver lá qual que empresa que pagou, né, ao longo do histórico, pagou para os acionistas e fazer a conta. Bom, então eu tenho que investir tanto, eu preciso comprar tantas ações para ter isso. Acho que é a mesma coisa que o imóvel, né? Você vai investir 1 milhão no imóvel e você espera ter tanto de lucro por ano. Acho que Então, dá para fazer essa conta. então vou mudar a minha pergunta porque eu não sou tão adepto a isso aí. Dá para todo mundo viver de dividendos? Investir pensando em dividendo é para todo mundo? Olha, eu acho que é. Eu sinceramente eu acho que dá para fazer isso. Se você, dá para você chegar na bolsa e ter essa decisão. Eu só não sei se vai ser a melhor decisão, né? Pode ser que não seja. Pode ser que você ganharia muito mais dinheiro investindo em outro tipo de empresa e tudo mais. Mas assim, se você tem esse interesse, eu acho que tem veículos que você pode fazer isso. Tem fundos imobiliários, tem ações pagadoras de dividendos. Eu acho que dá. Eu não sei se eu concordo com isso. Queria te É. ouvir também. Não, eu não sou adepto a isso. Eu acho que assim, a estratégia, pensar em dividendos é fundamental, né? Pensar em dividendos é pensar que a empresa vai pagar um lucro, né? Então é fundamental que você pense e busque empresas assim. Agora, se você tem uma carteira de milhões de reais e você pode trabalhar pensando só na renda, né? Pensando que vou investir só em empresas que vão me devolver esse lucro, ao invés de eu esperar um lucro ainda maior no futuro, aí faz sentido. Ok, você faz a continha, né? Uma regra de três. Né? Se meu custo mensal é R$ 5.000 e eu vou investir pensando em receber 5% ao ano, pô, vai dar R$ 60.000 por ano. Então, se tem que ser R$ 60.000, tem que ser 5%. Do quanto você Então, investiu. os 100% tem que multiplicar por 20 aí vai dar 1.200.000. Então, se eu montar uma carteira de R$ 1.200.000 e ter um retorno de 5% ao ano em dividendos,
eu pago um custo mensal de R$ 5.000 por mês. Então, funciona muito bem. Agora, na realidade do brasileiro, né, acho que 99% dos brasileiros não entram na bolsa com R$ 1.200.000, né? Todo mundo entra com um dinheiro um pouco menor. Então, pensar em dividendos desde o começo, não acho que é a maneira mais... ela pode demorar muito mais para dar certo, né? O que eu quero dizer com isso é que ele pode buscar ações que podem ter um crescimento junto com uma carteira de dividendos, mas dar muito mais prioridade para essa carteira de crescimento, né? Porque senão o seu patrimônio ele vai crescer de uma maneira muito devagar. Sim, depende do custo também, né? A pessoa pode pegar esse dividendo que recebeu e, de certa forma, investir. O difícil é quando você recebe R$ 2, né? O montante inteiro, né? Recebi centavos. Itaúsa pagou os dividendos, aí vai lá, recebi 25 centavos em dividendo. Isso não vai te ajudar. Então, eu vejo um pouco dessa forma, assim. Acho que no final das contas, se você souber o seu perfil de investidor, você vai saber se você é mais adepto a uma carteira extremamente previsível, que não vai ter tanta oscilação, mas vai te dar um dividendo ali no final do ano, ou uma empresa que vai te dar um dividendo secreto, né? Que ela está, na verdade, reinvestindo esse dinheiro para crescer para caramba e te entregar um dividendo daqui 3, 4, 5 anos, né? Eu sou um pouco mais do segundo perfil, assim, eu gosto de ver empresas que entregam dividendos, mas que conseguem objetivar um crescimento ali, mesmo que o dividendo hoje seja menor. Eu gosto da indicação de uma empresa que começa a pagar dividendos. Então ela não está pagando, mas ela dá um indicativo que ela vai começar. Porque você, como acionista, é importante também você participar do lucro da companhia. Então, aqui a gente gosta disso. Tá? A gente tem, inclusive, empresa de shopping center. O shopping center foi um setor que, historicamente, teve que investir muito dinheiro. Sempre foi difícil das empresas, você como acionista, participar do lucro da companhia. Mas a gente tem uma companhia em carteira que ela tem alocado tão bem o dinheiro e, dado que ela não tem tantos novos projetos pela frente, ela faz o seguinte, vou te pagar uma parte do lucro. Você está comigo aqui há tanto tempo? Né? Você não está aqui há 5 anos, 6 anos, nunca recebeu dividendo agora, Você não ficou comigo, você não apoiou o meu projeto, então está aqui uma parcela dos lucros para você. Então é um indicativo importante. Um exemplo bem legal, dá até para falar o nome dela, né? A Alus, né? Em empresa de shopping center, o que é um shopping center, né? Você levantar um bicho daquele tamanho, né? Você tem que fazer muito investimento, né? E o retorno nem sempre vinha para um acionista porque era muito investimento a ser feito, manutenção, o crescimento também, né? Os shoppings, né? Você tem que crescer e para as outras praças. A Alus está no momento de rebalanceamento do portfólio, né? Então ela tem shoppings que ela está vendendo, tem outros que ela comprou, mas tem shoppings que ela está vendendo a totalidade, vendendo uma participação. E ela está fazendo pagando dívida. Um manejo do capital dela, né? Então está pagando dívida, está distribuindo dividendo, está fazendo recompra. Então ela é quase como se ela fosse um investidor, assim como nós, só que ela está fazendo o melhor uso lá do capital. Pode ser que ela não vai pagar dividendos a vida inteira, mas ela está nesse momento numa fase pagadora de dividendo. É isso, eu acho que a indicação é boa. Mate, antes de ir para as perguntas que chegaram no Instagram sobre dividendos, né? A gente sempre responde comentários, mas dessa vez a gente abriu um box até para recebermos várias perguntas sobre dividendos lá no Instagram. Qual que é a pagadora de dividendo predileta na bolsa? Olha, até fazendo retrospectiva aqui, né? Acho que vocês já perceberam, a gente gosta de empresa que paga dividendo, né? Que paga dividendo e que, de certa forma, investe esse dinheiro para crescer o seu lucro por ação. Então, hoje, na nossa carteira, a ABC é a ação que mais se encaixa nisso, né? O Banco ABC Brasil. É o banco que a gente mais gosta. Por quê? Primeiro porque ele está barato. Então, como ele está barato e ele está gerando um retorno sobre o patrimônio líquido que vem crescendo ao longo do tempo, isso permite com que nós, como acionistas, recebemos um dividend yield alto por ação, né? Então, é mais ou menos aí 8 a 10% que ela paga por ano. E além disso, como ela tem investido bastante para crescer num determinado segmento de clientes, lembrando que são clientes corporativos, né? A gente não está falando aqui de pessoa física, é diferente de Banco Inter, Nubank, é mais bancos de relacionamento com empresas. Ela vem crescendo num segmento ali que tem potencial para fazer esse lucro crescer consistentemente ao longo do tempo. Ela vem pagando dividendos há bastante tempo, ela tem essa política de pagamento, e então a gente recebe o melhor dos dois mundos. Um banco bem tocado,
no qual a gente participa do lucro como acionista e, além disso, esse lucro por ação tem potencial para crescer. Então, sem dúvida, a ação que eu mais gosto nesse mundo dos dividendos. O dividend yield de 8 a 10% com crescimento de lucro tá... E Tá barato. Pô. Barato. Negocia abaixo do patrimônio, né? Quando a gente olha um banco que negocia abaixo do patrimônio líquido, né? Geralmente são bancos que destroem capital, que destroem patrimônio. E destruir patrimônio no setor de bancos é o quê? É você ter um retorno abaixo do custo de capital, abaixo do quanto que você tem que pagar, né? Tem que se financiar para isso. Não é o caso do Banco ABC. Pelo contrário, é um banco que tem conseguido gerar retorno acima do custo de capital. Então, se a ação está negociando abaixo, está ali a 0,8 vezes o patrimônio, eu fico feliz, porque eu consigo comprando, eu consigo ir aumentando a participação, eu consigo me tornando mais relevante como acionista dessa empresa, porque está barato e eu consigo enxergar o potencial que ela tem. Né? Ela não deveria negociar 0,8, pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez, tudo bem. Mas dado que ela tem crescimento, por que não negociar até acima disso? Né? Então, a gente gosta bastante. Deu para ver que a gente deve ser uma das maiores posições da carteira, mas aí só quem é assinante da carteira sabe. É isso aí. Então, Mateuzinho, vamos lá para as perguntas? Vamos lá, vou até pegar aqui, ó. Tá no lá, bolso hoje tá no até? bolso. Tá no hoje... celular. Pensei que você ia tirar uma pauta aí. Não, aqui, ó, vamos lá. Só preciso achar. Vamos lá. A primeira, hein? Essa aqui, polêmica, hein? Da Bianca. Como caralhos de... Que isso, caramba, mano? põe o pi aí. Como caralhos dividendos são benéficos para as empresas? Economia 101, por favor. Pô, vai lá. Essa aí deixo contigo. Olha, é importante, como acionista da empresa, como a gente disse aqui, receber dividendos é importante, né? E acho que esse indicativo que a empresa dá de pagamento de dividendos, e até trazendo um pouquinho do que a gente disse, quando uma família controla, quando você tem um grupo controlador, acho que existe um motivo para isso, né? A empresa quer rentabilizar quem está com ela. Então, acho que é importante para a empresa fazer isso. Faz parte do negócio, né? Quando você é sócio, você montou, nem que seja uma padaria. Em algum momento você quer tirar um pouquinho desse dinheiro, você quer receber isso, né? Faz parte do processo de uma empresa. Eu acho, aí falando até como um dono de empresa, né? Somos sócios aqui do Market Makers, eu vejo a estratégia de dividendos muito mais como retenção de talentos do que benefício próprio. Porque como é o meu negócio, eu prefiro estar sempre reinvestindo lá, né? Pensando que esse reinvestimento vai fazer o bolo crescer, né? Sim. É isso. Aqui, a segunda vem do N. Alberto Luiz. Ou Nalberto Luiz. Ou Nalberto Luiz. Será que é um jogador de vôlei? Talvez seja. Não porque tá com cabelo. Então não deve ser. Vamos lá. Qual é a lógica... Você lembra que o Galvão chamava ele de Naubert? Aí a mãe do Naubert teve que ir na Globo falar, Naubert. É mesmo? Aí virou Naubert. Não, essa eu não lembrava não. Pode ser que ele tenha feito o transplante de cabelo também, Pode né? ser. Tem essa. Qual é a lógica do recebimento do dividendo se na data X ele será ajustado no preço? A gente falou disso, hein? A gente falou de boa pergunta aí, Naubert. O Naubert. A questão aí da data X é bem importante levar em consideração, né? O pagamento de dividendo é feito lá na frente, então você tem que ter ação antes da data X para você receber esse dividendo. E lembrando, o dividendo sai da empresa, então você não está ganhando um dinheiro quando você recebe o dividendo. Na verdade, está saindo o valor da ação e indo para o seu bolso. Isso aí. Aí a terceira pergunta vem do TJink.23. 6% de dividend yield numa empresa excelente que está em baixa ou 12% em uma empresa mediana? Nossa, que complexo essa pergunta. Olha... que aí você está dando uma fotografia, né? O mais importante é ver o filme, né? Eu acho que se mediano, né? Pegando ali o Pasquale, né? Mediano é algo dentro da média. Então não é ruim, né? Só está na média. 12% ao ano mediano. É bastante, eu né? acho que é muito bom. O 6% é o quê? Numa empresa? 6% numa empresa excelente que está em baixa. Mas aí ela está em baixa por qual motivo, né? Se ela está em baixa, por que ela é excelente? Se esse 6% virar 4, 3, eu acho que esse é o ponto, né? Mediano 12, acho que Mas gostei dessa de 12 aí. Pô, uma mediana de 12 deve tá barato, então, né? Pô, é um ABC Brasil quase. É quase o ABC Brasil. É isso, Salomão, acho que aqui foram as perguntas. Pô, maravilha, então. Será que a gente respondeu tudo aí? Vamos ver. Falamos bastante coisa aqui, hein? Deixa aí nos comentários se ficou alguma dúvida ainda sobre dividendos.
né? A gente até não concordou 100% com tudo, mas acho que o ponto principal desse vídeo é trazer um pouco mais os detalhes sobre dividendos, né? Acho que existe uma grande mística de que investir objetivando só o dividendo é bom, mas a gente tem que entender por que a empresa está pagando dividendo, por que uma empresa que não paga dividendo pode virar uma boa pagadora de dividendo, então pode valer a pena o investimento. Os incentivos que fazem uma empresa pagar ou não pagar dividendo e como você coloca isso na prática, que no final das contas é muito do seu perfil de investidor, né? A gente falou aqui de uma empresa que ela hoje é uma boa pagadora de dividendo, mas ela é muito mais uma empresa de crescimento, junto dos dois mundos, né? É isso. Tô até curioso para ler esses comentários, viu, Salomão? Acho que é um assunto polêmico, né? Vamos Aí ver. quem sabe vira mais vídeos aí. É. Bom, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, né? Fortalece nosso trabalho e ajuda, mostra para o YouTube que esse vídeo ficou interessante e vai levar para mais gente. E não deixe de se inscrever no canal. Toda quinta-feira tem episódio novo, toda terça-feira tem Mercado Aberto novo, toda quarta-feira tem vídeo novo, vai ter vídeo todo dia, fora nossos cortes também que estão bombando. Então, se você se inscrever no canal, vai ter acesso a tudo isso e vai ser notificado sempre que sair algo novo. Isso aí. Sextou então? Sextou. Valeu por mais um, hein? Não sabe, a gente grava de sexta, né? Então agora é sextou. Isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.